Prezado júri, iniciamos neste momento a defesa do socialismo, mediado por nossos advogados de defesa Alice, Amanda, Christian, Emily, Letícia Piaz, Maria Eduarda Peterman e Pedro. Apresentação e contextualização histórica. Depois de vários anos de sistema feudal, a Revolução Industrial mudou em definitivo o modo de vida das populações europeias. A máquina substituiu o trabalho manual, as pessoas migravam dos campos para os centros urbanos, pois lá estavam as indústrias que iriam lhes oferecer o emprego. As populações das cidades só aumentavam. Exemplos disso aconteceram entre os anos de 1801 e 1851. A população de Birmingham cresceu de 73 mil para 250 mil. Em Liverpool, de 77 mil para 400 mil habitantes. E claro, com essa taxa altíssima de crescimento populacional, a miséria, violência, epidemias e poluição aumentaram muito. Já que os trabalhadores das indústrias não requeriam muita especialização, qualquer pessoa, até mesmo uma criança, poderiam realizá-los, pois era algo simples e repetitivo. A demanda elástica, mão de obra barata e a grande quantidade de capital permitiram um surto industrial europeu. E com a alta demanda, o trabalhador na indústria era levado à exaustão física e mental. As jornadas diárias de trabalho chegavam a 18 horas. Com relação ao salário, o funcionário combinava com o patrão, e já que os trabalhadores estavam vivendo na miséria, qualquer proposta de salário era aceita, e vale ressaltar que dentro das indústrias havia uma grande disputa entre os trabalhadores, pois a qualquer momento poderiam ser trocados. Ao passar dos anos, o capitalismo veio tomando conta. Através de uma revolução, ele ganhou muita força, mas com ele veio sérios problemas. A desigualdade, por exemplo, aumentou significativamente nos países. Temos exemplo disso nos Estados Unidos. Enquanto a riqueza do país aumentou 60% nos últimos 6 anos, sendo mais de 30 trilhões de dólares, o número de crianças sem teto também cresceu 60% no mesmo período. A cada ano, 2,5 milhões de crianças, uma em cada 30, vão dormir sem um lar para chamar de seu na nação mais rica do mundo. Nova York tem 60.352 homeless, sem teto, dos quais mais de 25 mil são crianças. Isso nos mostra que enquanto uns têm muito dinheiro, outros não têm quase nada. Isso é uma consequência bem marcante do sistema capitalista. O dinheiro se concentra muito na mão de um só. Outra questão são os problemas psicológicos que são desencadeados, e isso acontece através do seguinte raciocínio: acumular bens materiais. Mediante um crescimento ilimitado produzido pela exploração sem limites de todos os bens naturais, pela mercantilização de todas as coisas e pela especulação financeira. Tudo feito com o menor investimento possível, visando obter pela eficácia o maior lucro possível, dentro do tempo mais curto possível. O motor é a concorrência turbinada pela propaganda comercial. O beneficiado final é o indivíduo. A promessa é a felicidade no contexto de materialismo raso. Logo, se isso não acontecer, o indivíduo vai se sentir infeliz ou até mesmo focando só em trabalhar para conquistar o mercado e deixando assim a sua vida de lado. Outro ponto negativo que o capitalismo traz é a destruição do meio ambiente. O capitalista não visa a manutenção dos recursos naturais e os impactos que a exploração destes pode causar às sociedades locais, mas sim o que eles podem oferecer de matéria-prima para as indústrias, e com isso temos um meio ambiente devastado por tecnologias cada vez mais destrutivas, retirando recursos do mesmo e, na grande maioria das vezes, não repondo. Segundo projeções do painel Intergovernamental para a Mudança Climática, IPCC na sigla em inglês, a temperatura média global na superfície da Terra pode aumentar entre 2 e 5 graus centígrados e o nível do oceano pode aumentar entre 18 a 59 centímetros nas próximas décadas, enquanto que as emissões passadas e futuras de dióxido de carbono, CO2, seguirão contribuindo para o aquecimento durante mais de um milênio. Estes são os panoramas para o futuro, um futuro arruinado pelas práticas capitalistas, onde as grandes indústrias exploram o planeta de forma predatória e insustentável. E também com o desenvolvimento da tecnologia
e a especialização da mão de obra, ao longo do tempo o uso de máquinas foi aumentado e facilmente com esse avanço, os trabalhadores poderiam ser substituídos. Atualmente, menos de 30% e 34% da população do Brasil possuem empregos que não podem ser desempenhados por máquinas, e mais da metade já poderiam ser automatizadas, como atendentes, cobradores e etc. A retirada de pessoas de seus postos de trabalho e a sua substituição por máquinas pode aumentar as vendas em 25%, rendendo assim mais lucros para as empresas e redes de serviço. É importante estarmos organizando, sindicalizando e lutando por outra realidade de trabalho. Mas para lidar com a precarização do trabalho, a exorbitante desigualdade social, a disseminação de problemas psicológicos, a exploração desenfreada dos recursos naturais e muitas outras patologias e problemas da sociedade, surge um sistema que visa a igualdade e os direitos dos indivíduos, o socialismo. Lá por volta de 1516, já surgiam ideias do que seria o socialismo. Imagine uma comunidade ideal, numa ilha distante, isolada do restante do mundo. Tal sociedade seria formada por 54 distritos e não haveria propriedade privada. A terra, principal fonte de riquezas, seria de uso comum. A jornada de trabalho duraria no máximo 6 horas. Haveria também total liberdade de crença, de religião e todos os homens seriam iguais ao nascer. Seria um mundo ideal, sem hierarquias. Enfim, uma utopia. E foi exatamente esse o nome escolhido pelo escritor do texto no qual aparecem essas confabulações, Utopia, escrito em 1516. Seu autor não foi Marx, Engels ou Lenin, mas o filósofo inglês Thomas More. More morreu em 1535, decapitado por se recusar a abandonar a fé católica. Por tal motivo, tornou-se santo da Igreja. Já observamos algo que se assemelha muito com a ideia principal do sistema socialista, mas como já fizemos uma contextualização de como estava o mundo no século XIX, podemos agora apresentar como realmente veio a ideia do socialismo. Na contextualização acima mostramos como esteve a situação na Europa, capitalismo ganhando força e uma sociedade dividida em proletariado que vendia sua mão de obra para as indústrias e o burguês que tinha em suas mãos todo o capital. Esse proletariado se encontrava em péssimas condições de vida, pois trabalhava muito e recebia pouco, não tinha direitos trabalhistas. Então surgiram alguns intelectuais que pensavam em formas de melhorar esse contexto, trouxeram teorias de que tinham um caminho de como organizar a sociedade e acabar com a desigualdade. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, cada um à sua maneira. Esses autores fizeram parte da primeira forma de apresentação da ideologia socialista, mais tarde denominada socialismo utópico. Posteriormente surgiu o socialismo científico, tendo como teóricos mais notáveis os alemães Friedrich Engels e Karl Marx. O socialismo utópico foi a primeira corrente socialista, desenvolvida ainda durante a primeira Revolução Industrial. Um dos seus grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês Claude-Henri de Rochefort, mais conhecido por Conde de Saint-Simon. Para ele, era importante que as classes prósperas entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhora de suas próprias condições de vida. Assim, o objetivo das instituições sociais seria o de melhorar intelectual, moral e fisicamente as condições da classe mais pobre e numerosa. Tudo isso por meio do progresso industrial e científico. Saint-Simon foi um crítico do tripé da denominação social, formado pelo clero, a nobreza e os militares. Diferente de outros pensadores socialistas, não defendia o fim da propriedade privada e nem a revolução como caminho para a reformulação da sociedade. Além disso, Saint-Simon era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico do socialismo utópico foi Charles Fourier. Ele propôs a criação de sociedades comunitárias e independentes, ainda que dentro da sociedade capitalista. Essas comunidades viveriam isoladas da sociedade, dependeriam do capital privado e não buscariam igualdade absoluta. Nelas, haveria incentivo à eficiência industrial e, apesar de existir diferença de renda, esses rendimentos não seriam tão destoantes.
Os socialistas utópicos enxergavam a indústria como caminho para o desenvolvimento econômico e, com isso, para a melhora de vida da população. Diferente dos socialistas científicos, não defendiam o fim do sistema capitalista, como um passo necessário para se atingir uma sociedade justa e igualitária. As formulações destes socialistas eram modelos idealizados de sociedade, por isso o nome de socialismo utópico. Marx criticou esse sistema ao apontar que, apesar dos socialistas utópicos apresentarem ideias de uma sociedade mais justa e igualitária, não mostraram os instrumentos e métodos necessários para que esses objetivos fossem atingidos. O socialismo científico foi criado no século XIX, pautado em uma análise histórica e científica do capitalismo. Por ter como pensadores Friedrich Engels e Karl Marx, o socialismo científico é muito conhecido como marxismo. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. No sistema capitalista, essas classes são representadas respectivamente pelos proprietários privados do capital e, portanto, os donos dos meios de produção, e do outro lado por uma massa de assalariados sem posses, que dispõe apenas de sua força de trabalho. Os marxistas enxergam o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder, com uma revolução. Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico defende ainda a associação dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. A abolição da propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda. Economia planificada. Todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários e a regulação do mercado como um todo. O socialismo pós-marxistas ele é uma fase temporária e de transição entre o capitalismo e o comunismo. No socialismo, os meios de produção, que antes eram privados, agora eles são socializados, e nisso eles são controlados pelos seus trabalhadores, e a remuneração, por exemplo, ela é dada de acordo com o trabalho nessa fase. No socialismo, esses trabalhadores continuam produzindo. Por quê? Para criar condições cada vez mais abundantes de redistribuição, para que em algum momento a remuneração ela não seja apenas pelo trabalho, que ela seja também de acordo com a necessidade. No socialismo, tem Estado, e esse Estado, como todo Estado, ele continua tendo um caráter de força de coração, porque ele age sobre todos. Mas por ser agora um Estado voltado para a propriedade social e não privada, esse Estado ele atende à maioria da população, porque ele é contra a exploração. Então ele também se organiza em governo para dar continuidade de transição. Então, os socialistas, diferentes dos anarquistas, por exemplo, eles vão ver essa fase do Estado socialista como necessária para garantir o processo de transição pró-comunismo. Enquanto isso, os anarquistas vão ver esse Estado como uma das razões que impedem a transição, porque o Estado vai se autorreproduzindo. Pontos positivos do sistema socialista. No socialismo democrático, somos contra a censura, acreditamos no livre-arbítrio e na liberdade cognitiva. Por isso, alguns acabam sendo a favor da descriminalização das drogas. O socialismo prevê educar as pessoas para entender que o consumismo é ruim para o planeta e que é perfeitamente possível viver sem possuir tantas coisas. O socialismo é uma ideia e não um governo. Diferentemente dos capitalistas, os socialistas possuem autocrítica e aprendem com os erros do passado. O socialismo é, principalmente, uma maneira de tornar o capitalismo menos cruel e um caminho para a sociedade menos desigual. Tanto é
que antes de o socialismo aparecer, as pessoas trabalhavam até 18 horas por dia, inclusive mulheres e crianças. Não havia férias nem jornadas de 8 horas, e por isso muitos morriam antes dos 40 anos de idade. O socialismo defende que homens e mulheres têm direitos iguais. No modelo socialista, todo mundo pode ser o que quiser, sem ser xingado, ameaçado, espancado ou julgado por isso. O socialismo é a luta pela distribuição da riqueza na fonte, ou seja, socializar os meios de produção e lutar para que todos possuam os mesmos direitos e privilégios. Sem distinção de classes, todas as pessoas são donas do meio de produção, buscando um modo de vida mais justo a todos. Do ponto de vista político e econômico, o comunismo seria a etapa final de um sistema que visa a igualdade social e a passagem do poder político e econômico para as mãos da classe trabalhadora. Para atingir esse estágio, seria necessário passar pelo socialismo, uma fase de transição onde o poder estaria nas mãos de uma burocracia, que organizaria a sociedade rumo à igualdade plena, onde os trabalhadores seriam os dirigentes e o Estado não existiria. Países que utilizam ou utilizaram o sistema socialismo de forma positiva. O socialismo é um sistema econômico, ou seja, para que este venha a funcionar ou não, é necessário que todo o mundo, ou grande parte dele, adotem este sistema. E é nesse ponto que surge uma dura verdade. O socialismo nunca aconteceu, pois os poucos experimentos socialistas ao longo da nossa história ocorreram isoladamente em algumas nações, sendo na verdade uma transição do capitalismo para o socialismo, não atingindo todos os seus ideais, desta forma impossibilitando que o socialismo se mostre como algo que dá certo ou não. Mas mesmo esses experimentos inclusos tiveram êxitos, como a União Soviética, que possuía quase 90% da sua população analfabeta. Porém, a partir da Revolução de 1917, com a economia planificada, baseada na propriedade social dos meios de produção, em algumas décadas ela se tornou uma potência mundial, derrotando os nazistas na Segunda Guerra Mundial, disputando a corrida espacial com os Estados Unidos, a maior potência capitalista do mundo, e colocando o primeiro humano no espaço. Outro exemplo é a pequena ilha de Cuba, que mesmo com os bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos, possui índices de educação e saúde elevados, onde é o país com maior índice de alfabetização do continente, tendo ensino gratuito até o nível superior, e com o número de professores, médicos e leitos de hospitais por habitantes é o maior da América Latina. Tudo isso mostra como as experiências socialistas são peças inovadoras e eficientes, porém, dentro de uma máquina obsoleta. Sendo assim, não podem exercer uma função separadamente. Apenas com grande luta e esforço poderemos reformar este mecanismo e atingir seu verdadeiro potencial. Questionamentos feitos pelo júri sobre o sistema socialista. Primeira pergunta. Com o socialismo, o Brasil ficaria igual a Cuba, Coreia do Norte ou Venezuela? É impossível que um país fique igual ao outro. Cada país tem sua história, suas características, seu povo. Dizer que o Brasil ficaria igual à Venezuela com o socialismo é o mesmo que dizer que os Estados Unidos são iguais ao Iraque, ao Japão ou à Indonésia, que também são países capitalistas. E quanto à Coreia do Norte, ninguém sabe exatamente que regime é aquele. Socialista que não é. Bom, segunda pergunta. O socialismo significa fim da democracia, como na União Soviética? Experiências socialistas fracassadas não são sinônimos de socialismo. O socialismo é uma ideia e não um governo. A experiência socialista no Chile, por exemplo, foi bem diferente da cubana e da russa. Primeiro porque não houve revolução. O socialista Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. Existiam jornais e liberdade de imprensa. A sangrenta ditadura militar que veio a seguir, capitalista, fechou todos os jornais contrários ao regime, instaurou a censura, torturou e matou opositores. Diferentemente dos capitalistas, os socialistas eles possuem autocrítica e aprendem com os erros do passado. Terceira pergunta.
A descriminalização do aborto é uma ideia socialista? Bom, os primeiros socialistas sempre defenderam o direito da mulher ao aborto como uma prática de saúde pública e como um direito feminino de decidir sobre seu próprio corpo. No entanto, o aborto também é legalizado em países capitalistas, como os Estados Unidos ou a Espanha. Na Venezuela, o aborto é proibido e em Cuba, não. A legalização do aborto parece estar mais relacionada à maturidade de uma determinada sociedade do que à ideologia. Quarta e última pergunta. Se o socialismo fracassou na União Soviética, por que seguir uma ideologia assim? Porque enquanto houver miséria e desigualdade no mundo, sempre haverá um socialista para criticar o sistema e sonhar com um mundo possível, onde todos tenham o que comer, o que vestir e oportunidades verdadeiramente iguais. Quando vemos uma criança pedindo esmola, não fechamos o vidro do carro, nem nos satisfazemos em dar uma moedinha para ela. Não queremos caridade, queremos que o sistema melhore. Abra o olho. Não existem capitalistas críticos do capitalismo. Quem aponta as crueldades do sistema somos nós, os socialistas. Na verdade, em vez de nos xingar, muitos deveriam nos agradecer por existir.